Olá, ouvintes da Swincast, eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é mais um episódio do Swincast, onde a gente vai ter aí o grande prazer de conversar com Arthur Albiero, um técnico de grande sucesso na natação. Arthur, super obrigada por conversar com a gente hoje. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo e sem dúvida, acho que a tendência é cobrir um pedaço do mercado aí que estava faltando. Parabéns. Show, obrigada. Obrigado. O Arthur Albiero, ele foi nadador na juventude, né? Começou a nadar em São Bernardo, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí ele foi para os Estados Unidos treinar e estudar, se formou em psicologia em 1996 e a partir desse ano ele começou a carreira dele como técnico, né? Então iniciou os trabalhos como assistente no Kenyon College, de lá foi para o Alabama e em 2003 ele recebeu o convite para assumir a natação na Universidade de Louisville, no Kentucky. E na época a universidade nunca tinha colocado uma nadadora no NCAA, que é a principal competição universitária americana, né? E desde então, desde que ele começou o trabalho na universidade, evoluiu bastante com diversos campeões individuais do NCAA, entre eles o brasileiro João De Luca, né? E nos últimos anos conseguiu ficar no top 5 tanto no masculino como no feminino, que é uma coisa rara nessa competição. Com todos esses resultados, o Albiero chegou à seleção principal americana em 2015 e, além disso, ele é pai de 3 filhos, todos nadadores. A esposa dele também foi nadadora e atualmente é técnico, então uma pessoa aí com uma grande história na natação. De novo, obrigada por conversar com a gente e o Danilo vai começar aí com uma coisa especial, uma surpresa. Arthur, é a primeira vez que a gente está fazendo isso daqui, né? Reservamos um início diferente dos nossos podcasts e tentando trazer algo mais especial. Vamos ver se você consegue escutar aí o que te mandaram aqui. Olá, pessoal do Swimmingcast. Aqui é Fernando Vanzella, falando de São Bernardo do Campo. São Bernardo, que é uma terrinha da onde eu nasci, e vários outros praticantes da natação que vieram ter destaque no cenário nacional e internacional também surgiram. Daqui de São Bernardo, a gente tem uma geração muito bacana de nadadores e treinadores que, com o seu amor pelo esporte, pela dedicação, pelo que fazem e gostam de fazer, tiveram e têm sucesso com as suas competências dentro do cenário da natação. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco. Na verdade, eu vim só dar as boas-vindas para um grande amigo meu, que é o Arthur Albiero, que hoje reside nos Estados Unidos, mas eu conheço ele desde a época que ele era um garoto que dando suas primeiras braçadas na Academia Estilo aqui em São Bernardo, né? Na ocasião, eu iniciava a minha carreira como treinador e ele treinava com o Mirko e com o Chinho, que eram os 2 treinadores da época do Estilo Clube. Eu lembro muito bem do Arthur, um garoto dedicado, super esforçado, determinado, sempre com sonhos e ambições bem grandes, elevadas. Saindo de São Bernardo, foi morar em Minas, fazer parte da equipe do Minas, e depois foi fazer faculdade nos Estados Unidos, e lá ele continua desde então formando a sua família e se dedicando com muito amor e paixão àquilo que ele gosta e faz muito bem, que é ser treinador da universidade. Parabéns, Arthur, pelo seu caminho, pela sua trajetória, sou seu fã, e sempre estamos juntos aí nas competições, trocando ideias. Espero a gente poder logo se ver, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Seja bem-vindo ao Swimmingcast. Um abraço. Sensacional, muito bom. Honrado. Aproveitando o recado dele, conta então um pouco pra gente de como que foi esse seu início na natação ali em São Bernardo, como é que foi o início da sua relação com a natação? Na verdade, quem começou na natação primeiro foi minha irmã, que é mais nova. Aí ela começou porque tinha problema de bronquite e recomendação médica. E aí, na verdade, ela começou a nadar numa escola que chamava Petrus. E aí minha mãe me trazia junto e depois de um certo tempo ficou chato ali ficar sentado esperando, então aí ela me colocou também. E aí, eventualmente, a gente passou para o estilo. E eu lembro que adorava. Eu pratiquei vários esportes. No final das contas, ficou para mim entre natação e tênis. Mas aí natação sempre foi o que me chamou a atenção todo mundo tem aquele momento único assim, né, que você de repente tem uma competiçãozinha lá na estilo e
era interna mesmo, né? E sei lá, acho que eu fui bem na competição, ganhei alguma flâmula, né? Não sei nem se era medalha, e é tipo da coisa que foi um bom sentimento, gostei disso, né? O negócio foi enroscando, foi uma vez por outra. Eu lembro do Vanzella, aí eu lembro que a gente chegava antes para os nossos treinos e via o pessoal um pouco mais velho treinando, que era sensacional, né? Foi inspirador também. Então, para ter o Vanzella aí, eu lembro de várias histórias. O Vanzella é uma pessoa que sempre foi muito respeitada em São Bernardo e engraçado, né? Que ele comentou isso aí. Acho que a natação de São Bernardo aí você teve 100 técnicos de primeira linha, o próprio Mirko Cevalles, o Vanzella, sem dúvida, vários outros, o Chinho, que foi na época o nosso chefe geral no início aí, e depois você vai ver os atletas, né, que foram formados aí. Outro dia, inclusive até Alexandre Massura, né, que foi um pouquinho mais novo da minha época e que foi grande integrante aí da seleção nacional. Então, a história de São Bernardo, ainda bem que eu vi recentemente aí que a piscina do Baetão, era onde treinava, parece que foi renovada e foi reaberta, então é bom, muito bom para a natação em geral de ter mais oportunidades. Legal, Massura que foi um grande nadador de costas, né, chegou a nadar em Olimpíadas, legal. E aí você foi para o Minas, depois você foi para os Estados Unidos. Em que momento que veio o seu desejo de ser técnico? É algo que você sempre quis ou foi lá nos Estados Unidos que começou essa vontade? Eu não sei se eu tomei essa decisão, eu não consigo colocar assim um momento cronológico específico. Eu falei, não, eu quero ser técnico. Eu acho que... deixa eu começar um pouquinho para trás. Eu tive a oportunidade de nadar com o Mirko Cevalles. Na época, eu terminei o meu colégio aí até a 8ª série no Colégio Rio Branco, que era perto da minha casa, ali no Rua de Ramos. E aí, o ano seguinte, pro colégio, né, eu decidi fazer a ET Lauro Gomes. E entrei na ET e aí eu resolvi estudar à noite, que não era uma coisa muito popular. Inclusive, meus pais inicialmente não foram muito a favor. Mas a minha ideia era poder ter mais tempo para treinar. E eventualmente eu convenci meus pais de poder fazer isso. Então aí, geralmente eu ia nos treinos de manhã, geralmente era só eu e o Mirko, ou então algum outro atleta que talvez já estava um pouco mais, já tinha talvez graduado, que estava voltando a nadar, a gente tem um relacionamento de altíssimo nível. E eu aprendi muita coisa com o Mirko aí. Naquele momento eu não sabia que eu estava aprendendo, mas em termos de planilha, de montar os treinos, montar a temporada, ele me explicava tudo e eu adorava isso, né? Então, e a gente fazia uns treinos, às vezes era no Baetão, às vezes a gente chegou até se eu não me engano, a academia tem, a gente ia de vez em quando, piscina pequena. Eu estava explicando isso para meus filhos recentemente, essa época agora, né? Sem ter piscina. A gente fazia o Mircão, eu lembro que ele falava, a gente fazia bolinha, né? Aí embaixo d'água solta todo o ar, e aí era meio que relaxante um negócio desse. É uma coisa que eu fugi disso aí, agora que eu tenho essa oportunidade aqui de entrar numa piscina aqui de quintal, né? Que a gente não tem tempo para treinar. E eu trouxe essa ideia para meus filhos recentemente, estava explicando aí a ideia de bolinha, né? Engraçado. Então, o Mircão foi um técnico que me marcou muito e o que me chamou muito a atenção dele foi que, a primeira vez que eu comentei a ideia de querer vir para os Estados Unidos, ele adorou a ideia, ele apoiou 100%. E naquela época, tecnicamente, a gente ia nos campeonatos nacionais aí, era só eu e o Mircão. No começo lá da estilo, chegou até ser estilo souvenir. A gente tinha aquela touca bem feia, amarela, laranja e vermelha. Mas todo mundo estava nadando do estilo souvenir, você sabia, você podia ver de longe, né? Então, o apoio dele, que foi sensacional naquele momento inicial. Claro que alguns brasileiros já tinham vindo para os Estados Unidos e tinham tido sucesso, mas do meu grupo de amigos todos ali de São Bernardo, naquela época, ninguém saiu. Eu fui o único. E o Mirko apoiou muito. Inclusive, aí surgiu essa ideia de... chegou um certo tempo que eu nunca me esqueço, ele me chamou depois de uma temporada, ele falou, Arthur, acho que está na hora de você sair daqui. E eu estava feliz treinando lá comigo, claro que era clube relativamente pequeno, né, em São Bernardo ali, né, no estilo, e especialmente ao nível nacional. E o Mircão deu uma força, falou, não, acho que é bom você ir para o Minas, e eu já conversei lá com o pessoal e tal, e meio que
me pegou de surpresa um pouco a ideia, né? Ele falou, não, vai ser bom para você, vai ser uma boa transição para você aprender a viver sozinho, se virar. E sou muito grato ao Mircão pelo esse apoio inicial aí naquele momento. É um momento incerto, né? Você garoto, você com esses sonhos meio malucos de buscar essa ideia de sair da sua casa, do conforto aí que a gente tem no Brasil, relacionamento com família, amizades, né? Até hoje, aquele grupo aí, tem um grupo no WhatsApp do pessoal do estilo sensacional, né? De 30 anos atrás agora, né? Então, mas uma coisa foi levando a outra, do Minas, oportunidade de continuar trabalhando nisso, vim para os Estados Unidos e em nenhum momento, até aquele ponto, eu tinha decidido que eu ia ser técnico. Eu não parei de pensar. Eu cheguei a fazer universidade, fiz um curso de administração. Foi legal, mas não me identifiquei assim muito. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu fiz um ano, foi isso que aconteceu. Eu fiz um ano aí na PUC de BH, quando eu estava no Minas. E aí conectou a ideia de vir para os Estados Unidos. Vim para os Estados Unidos, daqui eu comecei como eu ia fazer, que ia ser fisioterapia, né? E aí comecei aquele curso também, teve várias aulas de química que tinha que pegar, e eu não me dava bem com química, eu falei, não, acho que isso não vai ser o caminho certo. Nesse ínterim eu conheci um professor de psicologia que adorava esporte, inclusive a gente não tinha a especialização em psicologia esportiva, mas ele me ajudou muito, ele adorava, ele me apoiou muito, a gente acabou... peguei umas 3 ou 4 aulas diferentes com ele deu um apoio muito grande. Aí, na parte de psicologia esportiva, né, fiz meu trabalho, meu senior year, né, minha tese, né, vamos dizer assim, que para mim me formar foi em psicologia esportiva, um estudo de 12 semanas e questionário para atletas, foi um trampo, tudo à mão, né, hoje em dia é fácil, naquela época era tudo à mão. Mas aprendi bastante, e nesse ínterim, acho que nesse esquema de ir para cá e para lá, eu comecei uma transição, geralmente quando terminava a temporada nos Estados Unidos aqui, e sem ter desrespeito, mas a universidade que eu fui, a Oakland University, na época não tinha muito apoio ao pessoal estrangeiro, à programação do verão, né? Então, os treinos estavam bem fraquinhos ali, pouca gente nos treinos, eu odiava isso. E aí eu acabei começando a escrever meus próprios treinos, né? E passei até um tempo no Brasil, quando eu terminei no verão, fui passar, sei lá, 3, 4 semanas no Brasil, antes de ir para um campeonato, e morando lá em BH, e na verdade eu fiz meu próprio treino. E eu gostei, né? Eu consegui fazer o que eu queria, e nadei muito bem naquela época, e me deu confiança que, de repente, acho que eu posso montar os treinos, né? Uma coisa foi levando a outra. Aí, nesse ínterim, depois que terminei o segundo ano de faculdade, eu comecei a trabalhar com um clube local lá, chamava-se Oakland Live Wires, é um dos maiores clubes lá no estado de Michigan, e eu trabalhava toda noite, das 6 às 9, trabalhando com grupos diferentes, terminava lá o dia todo, né, treino de manhã, musculação, treino à tarde, aulas, e aí eu treinava, aí terminava o treino, pegava uma coisa para jantar rapidinho, aí começava a trabalhar das 6 até as 9, chegava em casa às 9h15, 9h20, ainda ia fazer lição de casa, e no dia seguinte, 6 da manhã, vamos lá, né? Então, é uma ralada ali, mas eu adorei. E uma coisa foi levando a outra. Aí, quando eu terminei a cidade, surgiu essa oportunidade de ir para Kenyon College, que era um programa da Divisão 3. Na época, já tinham ganho 19 títulos consecutivos da Divisão 3. E você pode falar, Divisão 3 não, mas manter um nível de sucesso por tanto tempo assim, acho que tem muita coisa a aprender, foi a minha visão. E eu fui lá trabalhar e adorei. Tecnicamente, foi um catapult para minha carreira, né? Começou aí uma coisa foi levando a outra. 72 nadadores nós tínhamos. E era muita gente, era 2 treinos à tarde. Se eu não me engano, era tipo assim, um treino da 1h30 às 3h30, outro das 3h30 às 5h30. E esse é só um time, né? Só um time universitário. Então, aprendi muito e é aquela coisa, uma coisa foi levando a outra, e aí minha esposa, filhos, e a carreira meio que pegou fogo, né? E estamos aqui ainda até hoje. Pô, legal demais, né? Só uma coisa ali atrás que você comentou do Mircão, de fazer bolinha, ele faz isso com a galera até hoje, tá?
tive o prazer de trabalhar com ele. Eu falei com ele ontem, ele é um cara genial, eu falo que é um cara que mais me faz pensar, né, na natação. Ele me faz ver umas coisas que eu olho e falo assim, como que eu não estava vendo isso, né? E aí, assim, Arthur, ali você já tinha a total noção da diferença do que acontecia e como era no Brasil para o que você já estava vivenciando ali? Você já sentiu uma grande diferença daqui para os Estados Unidos aí nesse momento? Foi sensacional para mim naquela época, no meio que pico da minha carreira, a oportunidade de trabalhar um pouquinho como técnico com as crianças mais novas, para o que você aprende em termos de técnica, de parar para pensar mesmo, né? Quando você está tentando explicar aquela skill, né, para a criançada, fez uma diferença para mim muito grande na minha carreira também, para minha própria natação. Agora, eu nunca trabalhei com natação no Brasil, né? Então a minha experiência foi, sem dúvida, foi o meu tempo com o Mirko, e depois 1 ano e meio que eu passei no Minas, né, morando lá em BH, treinando. Na época era o Reinaldo, era o técnico, tinha o Guilherme Pucialdi, né, o irmão do coach Alex, que era também o cara supervisor da República, mas a minha experiência naquele momento de natação era consumidor de natação, né? Em nenhum momento estava me passando na minha cabeça por que a gente faz os treinos assim, por que é VO2, por que é A3, por que é 10 de 200, por que é esse intervalo. Essas perguntas apareceram para mim no meu primeiro ano de faculdade, né? E eu tive a oportunidade de nadar com os grandes nomes da natação americana, né, mundial, eventualmente, o cara Ernie McGliscol. E Ernie já era bem no final da carreira ali, naquela altura. Experiência sensacional, e eu adorei nadar com esse cara. Ele era meio que cientista maluco, assim, biomecânico. Eu adorava. E uma historinha aqui, quando a gente ia viajar para competições, os técnicos estavam já com as minivans ali pronto para o pessoal entrar no carro. O pessoal mais velho geralmente olhava para ver qual ia ser a van que o Ernie McGliscol ia estar dirigindo. E o pessoal corria longe dele. Eu não, quando eu queria saber qual que vai ser a van do Ernie, que eu vou lá com ele, eu vou ser shotgun, vou sentar do lado dele e vou conversar a viagem inteira com ele. E ele é bravo, né? Então, até hoje a gente troca boas ideias aí e faz perguntas, e ele faz que volta e fala, não, Arthur, você me desculpa, ele me chama de Albiero, eu estava errado, essa teoria que eu desenvolvi não estava correta, acho que é melhor fazer assim, sabe, ter a humildade de um cara que escreveu 3 livros, né, de teoria de natação, para poder voltar e falar, não, esquece, aquela lá estava errada, a teoria que é melhor. Então, a verdade do nosso esporte continua desenvolvendo, né? Então, eu não sei se eu podia fazer uma comparação específica. A minha experiência foi meio que one-on-one com o Mircão por um bom tempo ali. Foi que provavelmente aprendi muito. E depois, a minha experiência no Minas foi aprender a fazer parte de um time, né? Foi o que eu adorei no Minas, e que a gente tinha isso no estilo juvenil, né? Claro que no nível mais estadual, mas aí no nível nacional, e poder estar no Minas, ir numa competição e sentir a parte do time, da galera, foi uma coisa que me moveu, né? E até provavelmente é por isso que até hoje eu estou envolvido em natação de time, né? Porque eu adoro montar time, a dinâmica de time, a dificuldade. Você tem 60 pessoas juntos, como é que as personalidades, cada pessoa precisa de uma coisa diferente, na água, fora d'água. Eu adoro esse desafio, por isso que acho que é por isso que eu estou até hoje ainda. Legal. E você falou da dificuldade de montar time, de pessoas diferentes. Conta um pouquinho como é que foi o seu início aí em 2003 no Kentucky, que você... Achei umas matérias antigas até falando que você chegou e a piscina ela era super pequena, a universidade não tinha nenhuma tradição, né? Assim, não tinha resultados expressivos. Como que foi começar esse programa? Sem dúvida. Alguém me perguntou isso recentemente. Se você tivesse a oportunidade de fazer isso de novo, você faria? Cara, foi uma luta, né? Eu acho que engraçado, né? Que as experiências que a gente foi indo ao longo do caminho vai te preparando, né? Sem dúvida, passei 3 anos em Kenyon College, aprendi muita coisa lá.
E aí depois tive a oportunidade de ir para o Alabama. Outra mesma pessoa que o Mircão teve ali me apoiar naquela saída foi o técnico de Kenyon College, que se aposentou recentemente, mas esse cara é uma lenda da natação aqui, né? E ele me apoiou, ele falou, não, você tem que ir para o Alabama. Chegou o momento certo. Eu falei, não, mas eu estou feliz aqui. Ele falou, não, vai ser bom para você. Você me falou que você queria ir para a Divisão 1, então essa é a oportunidade agora, vai. E meio que me puxou, né? Me empurrou. E eu passei no Alabama por 4 anos e foi um pouquinho do mesmo esquema. Chegamos no Alabama, a situação já tinha história no Alabama, mas estava no momento ali meio que estava no momento baixo da história. E mudar a cultura do time, né? E a gente conseguiu mudar bem, inclusive até no meu último ano lá, o masculino ficou em 11º e o feminino em 14º, 15º, se eu não me engano, muito melhorado do que tinha sido anteriormente. E aí surgiu essa oportunidade de vir para Louisville e ser head coach. Claro que 29 anos de idade, né? Eu era muito mais esperto quando eu tinha 29, né? Agora que eu estou mais velho, perdi esse QI aí. O mais importante é que eu estava pronto para o desafio, né? E aí eu sabia que ia ser um desafio, mas ao meu ver, é o tipo da coisa que, olha, o time não estava bem. Não quero desrespeitar técnicos aí que estavam aqui antes de mim, a estrutura anterior, mas era fraquíssimo, né? A gente tinha, foi o que você falou, a gente tinha uma piscina de 6 raias, 25 jardas, que praticamente era no fundo, embaixo de um prédio lá. Musculação era complicado, a verba do time era muito ruim. Em termos de bolsa, isso é o que é mais chocante hoje em dia quando conta essa história. Então, o NCAA tem limite, né? Então, por exemplo, no time masculino, a gente tem um limite máximo de 9,9 bolsas, não é nem 10, né? Menos de 10. E claro que é muito difícil a gente dar a bolsa total 100%, porque não dá para montar time com isso, né? Então, você vê, esse ano passado aqui, nós tivemos 32 garotos no time, natação e saltos ornamentais juntos, né? E essa verba aí de 9,9. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha meia bolsa, 0,5, não tinha nada. Então, para começar do nada, foi dificuldade. No feminino, o limite é 14, e nós tínhamos naquela época 4, se não me engano, acho que era 4 bolsas e meia, né, em termos de apoio, de suporte. Então, foi uma das conversas que eu tive muito forte com o diretor atlético antes da gente fechar o negócio. E eu falei, não, você quer apoiar a natação para valer, ou como é que é? E eu não tinha nada a perder, né? Eu joguei meio mais forte com ele. Eu falei, se você não está afim de apoiar para valer, não tem problema. Eu não estou interessado, mas tudo bem. E aí ele falou, não, nós queremos montar um time para ganhar. Na época a gente estava numa conferência Conference USA. Aqui é uma coisa muito forte, né? Essa história de conferência, né? Porque tem, sem dúvida, o time, a competição nacional, NCAA, mas abaixo disso tem as nossas conferências. Então, na época, Louisville era Conference USA, a gente estava se mudando para Big East, que era uma conferência bem melhor de natação, e hoje em dia nós estamos na ACC, que é uma da Power 5, né? Então, uma das 5 melhores aí. E isso, na realidade, o que determina isso é futebol e basquete, né? Que são os esportes que, sem dúvida, geram todo o nosso revenue aqui, né? Tá faltando palavras, você me desculpa. Uma coisa foi levando a outra. A minha ideia é eu chegar aqui 2, 3 anos, ao meu ver, 2, 3 anos eu vou melhorar esse time aqui, porque não tem como ser pior. E vou estar pronto para a próxima jornada, o que vai ser aí... Porque eu lembro que um dos meus técnicos me comentou, o técnico Pete Hovland, na Oakland University, ele falou, se você vai ser técnico, para se mudar rápido. E isso ficou na minha cabeça, né, no sistema universitário. E aí foi uma coisa que falamos, a oportunidade aparece, você tem que ir, né? E para você acertar o lugar certo. Aí, quando deu certo de vir para Louisville, eu falei, bom, vamos lá, vamos acertar aí. Que foi difícil, porque no Alabama a gente tinha montado um esquema sensacional, né? Em 2003, ali que foi meu último ano no Alabama, a gente tinha um grupo muito bom, inclusive 3 atletas daquele grupo ali que tive a oportunidade de trabalhar junto, foram finalistas olímpicos, né? Foi a Ana Polaska, que inclusive foi medalhista olímpica alemã, 200 peito, o Stefan Gargel, que foi 5º no 200 borboleta, e o Vlad Poliakov, que até hoje é um dos meus assistentes aqui em Louisville, já fazem quase 9 anos que ele está comigo aqui como técnico, e ele foi finalista olímpico de 100 e 200 peito, né? Ficou em 5º nas 2 provas. Então, esse era o grupo que eu estava vindo, né? 3 atletas de nível finalistas olímpicos,
para chegar em Louisville aqui, que o pessoal nem queria vir no treino, né? Então, dor de cabeça, viu? Minha esposa que segurou o rojão, porque teve vários dias que eu cheguei em casa e falei, não, chega, vou parar com isso, eu vou vender carro, vou me virar, chega de natação, isso aqui não vai dar. Porque foi difícil, é uma luta, né? Que você está tentando montar uma estrutura nova, uma filosofia nova, né? Uma filosofia vencedora. Foi a primeira coisa que eu notei quando eu conheci o time. A filosofia geral do time não tinha uma winning mentality, né? O pessoal estava feliz de estar ali só. E para mim isso não ia ter jeito nenhum. Então, isso aí, se essa é a visão do técnico e os atletas não estão lá, isso chama-se conflito, né? A gente teve vários conflitos naqueles primeiros anos e não foi fácil, não, né? Teve vários atletas aí que foram reclamar, né? Porque eu estava pedindo muito nos treinos, os treinos eram muito fortes, teve umas besteiras assim que eu tive que me lidar, né? Mas, no pior das coisas, se eles não me quiserem mais aqui, eu vou para outro lugar. Eu não mudei a minha filosofia, a minha visão. A minha visão foi, do começo, nas primeiras 2 semanas, minha visão foi: a gente quer montar um time para ser top 25. Que top 25, naquela altura, hoje em dia, olhando bem, isso foi um comentário meio absurdo, né? De pensar que eu podia montar um time em Louisville sem história nenhuma, sem recursos, sem nada. É muito competitivo. Mas foi foi que esse papo eu falei meio que sem pensar e virou o nosso lema, virou o nosso target. E a gente nunca desviou daquilo. Claro que, eventualmente, quando chegamos lá, mudamos rapidamente. Vamos ser top 15, top 10, top 5, que chegamos aí, como você falou, o ano passado, que foi um momento único, né, de ter o masculino em quinto e o feminino em quarto. O único time, né, em termos de combined staff, quer dizer, os mesmos técnicos para masculino e feminino, que conseguiram estar entre o top 5, que foi um marco, assim, muito, muito sensacional, né, para a gente ter conseguido isso aqui. Então, a história é sensacional do começo ao fim, da onde a gente começou para onde estamos hoje. Não é típico, né, não é típico essa evolução. Mas teve muita gente que contribuiu com isso, vários assistentes técnicos que eu tive aqui, vários atletas que toparam a ideia, né? Apesar de talvez aqueles atletas não estavam no nível ainda de NCAA, de ser finalista NCAA, ou até ter a oportunidade de ganhar o NCAA, mas foram atletas que compraram o peixe, né, gostaram da ideia e me ajudaram a mudar a cultura do time, né, e hoje em dia, você comentou aí, nós tivemos aí uma hot streak aí de 8 anos consecutivos, né, de ter conseguido ter um campeão individual do NCAA, que pouquíssimas universidades têm essa história, né? Apesar de ter, nossa história de Louisville aqui é nova, né? 2008 foi a primeira vez que a gente classificou uma menina para o NCAA, 2008, um pouquinho mais de 10 anos atrás. E o masculino, 2008 foi a primeira vez que a gente levou um revezamento para o NCAA. Então, nossa história é nova e que nos últimos aí 10, 11, 12 anos que a gente tem montado e muito trabalho, muitas decisões aí de ter apoio do pessoal, né, da minha administração também, porque aqui nada acontece no vácuo, né? Então, o que começou 2 a 3 anos, hoje em dia, agora começando o meu 18º ano, né? Então, virou mais de uma carreira, agora, hoje em dia é a nossa vida aqui em Louisville, meus filhos fazem parte, meu filho mais velho já se formou, o do meio, o Nicholas, agora tem mais 1 ano de elegibilidade aí. Infelizmente, o NCAA foi cancelado, mas ele estava indo para o NCAA com o primeiro tempo, 200 borboleta, né? Estava ranqueado em primeiro e empatado no 100 borboleta. Então, mas deixa para outra vez. Ainda bem que essa parte ele pegou da mãe, né? Ainda bem. Talento aí. Minha esposa, sem dúvida, foi um grande talento aqui da natação universitária da Divisão 2 na época. E aí o filho mais novo, a filhinha mais nova, não é mais filhinha, mas não tem 18 anos, e ela vai ser a freshman, que vai começar a universidade agora em agosto com a gente. Então, virou mais do que uma carreira, hoje em dia é o nosso estilo de vida, né? Louisville Swimming faz parte de quem somos. Arthur, primeiro, assim, dar parabéns por toda essa história e essa trajetória incrível, essa mentalidade, que é o que eu acho que a gente precisaria ter muito mais no Brasil, que é de fazer as coisas para ser os melhores, para ter um programa vencedor, né?
esse lance que você tinha falado assim, eu tenho uma quantidade X de bolsas, tal, aí você distribui ali da melhor forma que você acredita para compor o seu time, o seu programa, né? E aí tem uma parte da galera do seu time também que não tem essas bolsas. Eles pagam isso? Como que isso funciona? Não, boa, ótima pergunta. Eu acho que você estava falando em relação à diferença, né? Acho que é uma grande diferença aqui em termos da cultura da natação. Até eu vejo aqui com a minha esposa, a gente começou um clube aqui, um age group swimming, quando a piscina de Louisville abriu. Depois de 2 anos que eu estava aqui, abriu a piscina nova, a piscina de 50 metros, que na verdade é vamos dizer, a melhor positiva dessa piscina, que a dona da piscina é o departamento atlético. Então, tecnicamente, a piscina, eu tenho um diretor aquático que cuida da piscina, mas em termos de programação, é uma coisa que pra gente fez muita diferença. Então, quando a gente precisa treinar longa, é longa, quando é curta, é curta. Se precisar 25 metros, a gente monta. Se precisar fazer, às vezes, aí 2 vezes por semana a gente faz uma brincadeirinha e põe o bulkhead mais perto, faz 15 metros. Então, a gente tem essa oportunidade de ter essa flexibilidade, né? Isso faz muita diferença. Essa mentalidade, acho que é uma coisa que é provavelmente a maior diferença entre a natação aqui e a natação no Brasil. Meus filhos estão nadando, tá? Minha filha, tecnicamente, tem uma mensalidade que ela paga. O clube não paga nada para ela. O clube não dá nada, dá uma camiseta. E, geralmente, no final, você ganha uma touca, uma camiseta, porque você vai para o campeonato estadual, você recebe a conta. A touca foi $10, a camiseta foi 15. É a cultura aqui, entendeu? Então, o pessoal vem para a universidade com essa cultura já você está investindo, né? Você está investindo no esporte, investindo no seu filho. E aqui a cultura esportiva é assim em todos os esportes, né? Inclusive, dizem a natação é um esporte caro aqui, mas tem outros esportes que são muito mais caros, né? Mas existe um investimento que os pais têm que fazer, né? Eu acho que é um pouco diferente, aí, infelizmente, ajuda de custo, não sei como é que chama aí, faz muito tempo que eu estou fora, mas eu acho que mudou, né? Eu acho que você começa numa filosofia diferente, você está fazendo alguma coisa esperando ser recompensado, eu acho que aqui é diferente. Então, tem esse investimento inicial que você vai fazendo, né? Então, o que você falou, então você faz uma conta básica aí, 32 atletas entre natação no masculino e saltos ornamentais, e se tivesse 10 caras com bolsa total, teriam 20 caras que iam estar ali pagando 100%, né? Então, o que a gente faz? Tem que dividir. No final das contas, a natação é um esporte que chama-se de equivalência, né? Então, no final das contas, não interessa. Alguém tem 2%, tem gente que tem 2% de bolsa. Tem gente que tem 7%, tem outro que tem 16%. Um tem 21%. Né? Um tem 67, um tem 80 e tantos, né? A gente faz o que puder fazer para ajudar. É um fator limitante, mas é um fator que também tem um certo nível de responsabilidade, né? Então quando a pessoa fala natação, voltando nesse mesmo exemplo aí, natação, 32 atletas, considerando 10 bolsas, quer dizer que tem 22 pessoas que eu estou trazendo aqui para a Universidade de Louisville, estou monitorando, estou ajudando. Então, no final das contas, a gente também tem um impacto muito grande na universidade em si, né, em esporte de equivalência. E voltando a esse esquema que você comentou, acho que é uma das coisas que a meu ver, muito mais diferente. E é uma das coisas que eu fiquei muito tempo sem ter nenhum atleta brasileiro, porque inicialmente quando eu cheguei em Louisville, eu trouxe alguns e vamos só dizer que não deu muito certo. E aí eu fiquei meio queimado com a história, eu fiquei meio fora, tranquilo, e eu, tipo da coisa que aos poucos, né, o negócio foi evoluindo. Claro que o João de Luca é meio que filho meu hoje em dia, né? O João é 29 anos, passou um tempo aqui em Louisville. Claro que agora ele teve uma filhinha recentemente, mas tá no Rio, mas planeja voltar aqui para Louisville. E o João já está aqui com a gente há 10, 11 anos, né? E virou filho aqui do nosso programa, filho da minha esposa, meu, né? Um relacionamento muito mais do que atleta e técnico, né? E mesmo nesse ínterim, né? Eu comecei a voltar a viajar para o Brasil
acompanhar o João em certas competições e aí foi reconectando com alguns atletas, com alguns técnicos, né? Eu acho que, ao meu ver, é uma coisa que sempre tem muita gente que fala de querer sair, né? Mas não é fácil, né, Danilo? Não é fácil. Você tem que estar muito bem preparado para vir aqui e segurar o rojão, porque em termos de a parte de universidade, em relação à parte acadêmica aqui, você tem que ralar. Né? E aí a natação e fazer parte do time é uma coisa que é bem diferente, né? E claro, sem dúvida, a diferença de estar longe da família, né? Para brasileiro faz muita falta, nós sabemos disso. Tá? Então, aos poucos aí a gente vai conectando aí, inclusive tem alguns que eu nem posso falar oficialmente porque não estão assinados ainda, de acordo com as regras, né? Mas tem alguns aí que estão vindo aí, que vão integrar a nossa equipe no futuro próximo aqui. Acho que vai ser uma ótima parceria entre Louisville e Brasil sumamente de novo. Legal. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da cultura vencedora, né? Você comentou até que quando chegou aí o pessoal estava simplesmente feliz de estar nadando e não querendo ganhar, e é uma coisa que todo mundo fala que é a diferença dos americanos, né? Eu até lembro da sua atleta Kelsey Dália, que pegou semifinal do Sem Borboleta no Rio, não passou para a final e ela ficou assim super mal, arrasada, né? E então a gente vê essa cultura do americano de querer estar sempre na final e na final tá sempre querendo estar no pódio, tipo, nunca satisfeito, né? Como que se constrói isso no dia a dia? Eu acho que a gente sempre brinca, né, que team culture é que nem escovar os dentes, né? Pelo menos tem que fazer parte da sua programação pelo menos 2 vezes por dia, né? Team culture é every day, twice a day. Eu acho que começa com o que é essa cultura, né? Qual o objetivo? Quais são a conduta que é necessária para isso? Acho que começa com isso, né? E aí a maior diferença é quando você tem, né? Uma vez para a gente aqui especificamente, uma vez que a gente começou a ter um certo nível de sucesso, né? Apesar de não ter sido sucesso nacional, o pessoal começou a nadar bem, né? Porque inicialmente, nos meus primeiros anos, a gente não estava classificando ninguém para o NCAA, e a gente não ia muito bem na nossa conferência. Então, como a gente mediu o time? A gente começou a medir em termos de school records, né? Quantos recordes da universidade foram quebrados. E aí, aqueles anos iniciais ali, 28 school records foram quebrados, 32. Era uma loucura isso aí, porque a gente estava... o nível do time estava melhorando muito, né? Então era um marker para a gente poder falar, não, nós estamos melhorando, tá aqui a prova, né? E aí, uma vez que a gente começou a ter esse sucesso, acho que os atletas que começaram a se comprometer, né? E a gente usa uma palavra aqui muito importante para o nosso programa até hoje, uma filosofia básica do nosso programa, vamos dizer, que é parceria. E parceria não é 50%, 50%. Parceria é 100%, 100%. Quer dizer, eu represento 100% do que é o nosso programa hoje. Hoje é muito diferente do que era 17 anos atrás. Hoje em dia são mais 4 técnicos que são técnicos full-time, né? Somos 5 técnicos, temos 2 técnicos voluntários, temos uma diretora de operações, que é a nossa parte administrativa, temos massagista, temos uma pessoa que trabalha com a gente no nosso strength coach, que está com a gente há 16 anos, temos uma sports psychology, né? Psicologia esportiva, temos uma nutricionista. Hoje em dia, o time de pessoal atrás, the team behind the team, né? O time de pessoas ali de suporte é 100% de primeira linha. E eu represento isso. Quando eu falo isso com os atletas, não, eu estou representando o meu 100% é isso. Eu te trago tudo isso. Essa é a estrutura de primeiríssima linha. Mas para essa parceria dar certo, você tem que trazer o seu 100%. Não é 98%, não. Nem 99%. Né? Você tem que me dar tudo que você tem. E não quer dizer que vai ser perfeito, não. Mas a gente vai trabalhar, vai ter um período de acerto, erro, mas vamos trabalhando, vamos achar um jeito de resolver esse quebra-cabeça aqui. Então, e acho que é uma parceria muito importante, inclusive no processo de recrutamento. É uma coisa que eu aprendi, que eu discuto isso muito aberto, porque se alguém está só procurando um lugar de vir, porque vai ser legal, eles têm, né, o uniforme é bonito, para com isso, e não vai dar certo, né? A gente vai ter conflito. E aí, conflito geralmente é isso, quando as visões não estão alinhadas, né?
comecinho da temporada, a gente faz um team retreat, a gente leva o time todo, aqui é perto, mas a gente faz um acampamento, passamos a noite lá, um dia é um feminino, o dia seguinte é um masculino, e é um momento que a gente passa, tem um pouquinho de descontração, a gente joga lá vôlei, joga basquete, brinca um pouquinho, mas tem uns momentos muito sérios de que a gente traça o objetivo do time para o ano seguinte. E a cada ano, acho que essa cultura vai, naquele momento, a cultura se renova, e ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de mudar, né? Mudar o target um pouquinho, né? Então, e geralmente hoje em dia não sou mais eu que geralmente rodo a cultura em si, o objetivo do time não vem mais de mim, vem do próprio time. E quando os atletas tomam a rédea do negócio, aí fica legal pra caramba, né? Especialmente nessa idade aqui, esse age que a gente trabalha aqui, 18 a 22 anos mais ou menos, que é um momento crítico de formação, de aprendizado, né? Então, o meu ver, o que a gente faz melhor aqui, a gente dá as oportunidades, a gente dá as ferramentas, né, para os atletas decidirem que ferramenta que eles vão usar, né, para o seu sucesso individual. Você vai carregar para essa sua vida, independente de natação, aprender quem você é, como se lidar com dificuldades, né, e como se lidar num time, que é muito mais complicado, né, e foi o que a gente comentou, as personalidades, as dificuldades, então é importante que a gente consiga fazer isso praticamente diário, é diário que a gente tem que rodar essa cultura do time, e o momento que alguma coisa sai fora, não é esperar para amanhã, não. E no momento que alguma coisa não está certa, eu vou em cima e já, não, isso aí não combina com o nosso objetivo do time. Legal. Queria que você contasse pra gente um pouco como é que foi esse NCAA do ano passado, né? Primeiro, contar um pouco como é essa competição, que é tão incrível. A gente tem vários brasileiros aí César Cielo, Gustavo Borges, que nadaram e se destacaram, e é uma competição realmente muito relevante no mundo, né? Embora seja uma competição local universitária, ela tem uma relevância mundial, né? Contar um pouco como que é e como que foi para você como técnico liderar aí tanta gente e chegar nesse resultado histórico ano passado. É uma coisa que a gente vinha trabalhando, e o time feminino nos últimos anos, como eu comentei antes, top 25, né? Você tá entre os... Aí conseguimos, lá ficamos em 22º, infelizmente por 3-4 anos ficamos em 22º. E aí o objetivo era sempre, vamos para top 15, né? Entre os 15. Aí finalmente conseguimos ficar entre os 15, se eu não me engano foi em 2018 ou talvez 2013. E aí, no ano seguinte, foi o ano que meio que breakthrough assim pra gente, foi o ano que a Kelsey bateu o recorde americano pela primeira vez, foi a primeira mulher a baixar de 50.0 de 100 borboleta em jardas, né, 49,83, se eu não me engano, na primeira vez. E foi um momento sensacional, foi quando também, naquela época não tinha a Mallory Comerford ainda, a Mallory veio no ano seguinte, mas a Kelsey fez uma grande diferença no time, mas foi um time, né? Foi uma pessoa só ali, não consegue fazer, né? E os revezamentos, é uma competição que tem muita importância no revezamento, né? Porque o revezamento é o dobro de pontos, né? E você conseguir colocar os revezamentos ali na final A, garante bastante pontos, né? Então, é uma das coisas que a gente sempre teve um foco de ter revezamento de altíssimo linha, né? Então, montar isso nesse limite aí de bolsa, como a gente conversou antes, é sempre a nossa visão, o nosso filtro inicial tudo bem, essa pessoa vai impactar o revezamento ou não? Sem dúvida, a gente está mais apto a fazer um investimento maior se tem um revezamento, tem um impacto no revezamento, né? 2019 foi um momento único, porque o feminino já vinha numa boa carreira ali, a gente chegou a ficar nos 4 anos anteriores, a gente tinha ficado deixa eu me lembrar aqui, acho que foi 6º, 8º, 5º e aí 4º, né, o ano passado. E o interessante do 4º é uma grande diferença, tá, entre 4º e 5º, vou te falar isso. Porque o ano anterior a gente ficou em 5º e foi legal, teve uma repercussão legal aqui na cidade, na universidade, mas quando a gente ficou em 4º, que recebeu o troféu, mudou tudo. Porque a gente voltou do NCAA, a gente foi inclusive em agosto, se eu não me engano, a gente teve um jogo de futebol aqui, 60 mil pessoas no estádio, né? E a gente foi homenageado, trouxemos o troféu
né, e saiu lá no telão, e é o famoso 15 seconds of fame, né, mas é o tipo da coisa que, em termos para os atletas, o nível de respeito e sentir que alguma coisa foi, né, a gente conseguiu alguma coisa que mudou a história da natação de Louisville aqui, né, foi sensacional. Então, foi uma luta, né? Essa competição é uma das competições mais intensas, inclusive até mais. Eu vou te falar, tenho um pouquinho de experiência até em Olimpíada, em Mundial, é até mais intensa. Por quê? Porque tecnicamente, são 7 sessões, né? Começa quarta-feira à noite, aí quinta, sexta e sábado, e a margem de erro é mínima, né? Então, o estresse dessa competição, esses 3 dias e meio, posso ganhar pão aqui, vamos dizer assim, né? Em termos de técnico, o nosso sucesso como técnico só acontece quando o time tem sucesso, né? Então, a gente faz a preparação toda, sendo visando estar no nosso melhor no NCAA. É uma coisa que a gente tem feito relativamente bem aqui. Nós não somos muito bons em dual meet, não, então a gente perde bastante dual meet, mas tudo bem, porque está treinando, a gente vai, vamos fazer musculação na sexta, tem competição no sábado, tudo bem. Eu não estou muito preocupado com o dual meet, né? E aí, geralmente, a gente tem feito o nosso melhor aí no NCAA, e isso, ao meu ver, é o mais importante, né? Então, e foi uma competição muito intensa, ponto a ponto ali, alguns centésimos aqui e ali faz toda a diferença no nosso esporte, né? Então, foi um momento único, os revezamentos todos ficaram entre o top 8, 100, 450 medley, 400 livre, 450 livre, ficaram entre quarto e quinto ali, né? Então, nível de consistência foi muito bom, e a Mallory Comerford ganhou 2 provas, né? 200 e o 100, que é uma coisa que já não acontecia há muito tempo. Engraçado, a pessoa antes da Mallory de ganhar o 100 e o 200 na mesma competição, no NCAA, tinha sido o João de Luca, em 2013, se eu não me engano. Então, um bom momento de história aí pra gente. E aí, terminou essa competição, quer dizer, eu já saí, já estou fora uma semana, né? Por isso que é tão importante ter um staff de altíssimo nível. Eu sou muito feliz aqui, eu tenho um grupo que trabalha comigo já há muito tempo. Né, eu tenho o Chris, que trabalha com o Chris Lindauer, foi um atleta aqui em Louisville, e trabalha comigo como técnico já há 12 anos. Tem o Vlad, que está comigo agora, nadou no Alabama comigo na época, né, finalista olímpico e campeão NCAA, campeão mundial de curta. O Vlad está comigo, essa é a 9ª temporada agora começando. Tem a Stephanie, que também nadou aqui em Louisville, foi team captain, está no 6º ano como técnica, e o Cameron no 5º ano, que é um outro cara que foi capitão do time. Então, a nossa consistência no nosso staff é de primeira linha. Por quê? Importantíssimo. Eu saio no domingo para ir para o NCAA feminino, e na época mais crucial de preparação para o masculino, eu passo a semana toda fora, né? Porque a gente montou a programação, claro, mas quem está ali na borda da oficina que está rodando, fazendo ajuste, né? Então, aquela última semana é meio que autopilot para o time masculino. E para poder fazer isso, inclusive, a competição terminou sábado à noite, o time masculino chegou lá domingo à tarde, e a competição foi no Texas. Então, nem voltei, né? Esperei o pessoal chegar lá, e 2 semanas intensas, né? E o masculino foi parecida a história, porque nós éramos... A nossa estrutura aí, em 2012, a gente tinha ficado em top 10 pela primeira vez, que foi um momento único, né, de quebrar essa barreira. E aí ficamos ali ficamos em 11º, infelizmente, por 4 anos ali na luta. E aí voltamos ao top 10 de novo. Aí, o ano passado, de 9º do ano anterior, passamos para 5º, né? E claro, tem o lado pessoal aqui que meu filho, o Nicolas, nadou muito bem, foi a melhor colocação dele, se não me engano, foi 4º no 200 borboleta, foi 5º no 100 costas e 9º no 100 borboleta. Então, ajudou os revezamentos, né? Como pai, só tem orgulho, né? Mas naquele momento ali, como técnico, é um garoto nadando muito bem, ajudando tudo. Mas foi um momento único, sem dúvida, e o que foi interessante é que naquela altura eu já tinha acabado de sair do Pan Pacífico, né, do ano anterior, que inclusive uma honra enorme ter sido head coach do time feminino do Pan Pacífico, e aí já estava meio que nessa altura pré-convocado para ir para o Mundial, né? O Mundial foi em Guangzhou. Então
abriu umas outras portas aí nos últimos anos, desde 2015, como você comentou no comecinho aí. Uma honra enorme ter fazido parte aí do time nacional americano, ter viajado aí por vários lugares fazendo parte do grupo. Então, aprendi muitas coisas nesse período também. Só para a gente entrar ali num ponto que eu ainda fiquei com uma certa curiosidade, eu acho que a minha é a de muitos também, né? Você tem todo esse time, essa estrutura universitária das bolsas, que você explicou muito bem, inclusive, né? Mas você tem um grupo de elite que já não é mais elegível, que não compete mais o NCAA e tudo mais, né? Qual que é a diferença aí desse grupo em questão de rotina de treino, ou até de pagar os treinos ou não? Não, sem dúvida, ótima pergunta. Esse grupo a gente chama de post-grad, né? Que seria, eles já se graduaram, e o pessoal que geralmente está a nível, altíssimo nível mundial, internacional, né? Então aí preparando para as outras competições. Esse ano, agora nessa reta aí, preparação para Tóquio, nós tínhamos 7 desses 8 foram atletas nossos. Inclusive, eu fui procurado por alguns atletas aí, tentar vir integrar o grupo. Eu achei complicado, porque se eu não posso fazer o negócio certo, eu prefiro não fazer. Em relação a comprometimento que a gente já tinha com o pessoal que está aqui, eu achei que era melhor a gente manter o foco aqui no grupo. Atletas, né, são 3 atletas aí que são do time americano hoje em dia, que estiveram no Mundial. Kelsey Dalia, como você falou, que tem sido aí uma das melhores aí no sistema borboleta para os Estados Unidos. Mallory Comerford, que foi uma surpresa aí uns anos atrás, apareceu, ninguém nunca tinha ouvido falar dela, e ela, em 2016, na seletiva olímpica, aqui, a melhor colocação dela foi, se eu não me engano, acho que ela ficou em 14º, e aí ela ganhou a seletiva, bateu a Simone Manuel, inclusive. Então tem a Mallory, a Kelsey, e tem o Zach Harding. O Zach Harding é um garoto que melhorou muito com a gente aqui também, e ele nada 200 borboleta, e ficou, se eu não me engano, ele ficou em 6º no Mundial aí no 200 borboleta. Então, o 55-0 é o melhor dele. Então, um grupo de alto nível, fazendo parte também desse grupo, claro, tinha o João de Luca aí, fazendo um comeback, aí ele estava bem, o João estava no caminho certo. E aí tem também o Igor Tarasevich, que tá faltando alguns aí. Tem o Carlos Clever, que é venezuelano, que foi semifinalista olímpico em 2016, e o Marcelo Costa, de El Salvador, que chegou a ser medalhista no Mundial Júnior lá, e Youth Olympics, na verdade, né? E o Marcelo foi o primeiro atleta da história de El Salvador de iniciar para a Olimpíada em 2016. Então, um grupo sensacional, bem diferente, né? Cada um precisa de coisas diferentes. Crawl, costas, peito, borboleta, mas a gente monta um esquema, acho que ao meu ver, de primeira linha. Uma das coisas que a gente fez esse ano, que o treino universitário era das 6 às 7h30, e aí o treino era das 7h30 às 9h30 para o pessoal post-grad. O que eu adoro trabalhar com esse grupo, que são praticamente os treinos são individuais, né? Porque tem a Mallory, que está se preparando para o 100 livre, 200 livre. Tem a Kelsey, que está se preparando para o 100 borboleta e o 100 livre. Tem o Carlos Clever, que é mais 200 peito. Tem o João, que era mais 200 livre, né? 100, 200 livre. Tem o Zé, que é 200 borboleta. Então, cada pessoa, o Marcelo, 1.500, 800. Cada pessoa precisa de uma coisa um pouquinho diferente, que ficou até interessante, porque nesses treinos aí, depois do time universitário, nós tínhamos 8 atletas na água e 7 técnicos no deck, né? Porque ficou o nosso staff todo ali trabalhando com os atletas. Então, acho que uma das coisas que a gente consegue proporcionar um treinamento bem específico, de altíssimo nível, e poder fazer exatamente a preparação individual para cada atleta, né? E é uma coisa que a gente tenta fazer, sem dúvida, é um pouquinho mais difícil no time universitário, mas é a nossa visão, o nosso filtro. Apesar de ter um time grande, é importante que cada pessoa entenda um pouquinho o que eles estão fazendo, o que eles estão trabalhando. Vamos dizer que a série é 10 de 100, tudo bem, mas você está trabalhando na inspiração, você trabalhando aqui e ali, não, isso tem que ter um início dessa conversa, tem que ser baseado no relacionamento inicial.
né? E aí, uma das coisas que a gente faz bastante aqui, que eu acho que ajuda muito, a gente faz video review, né? Então, depois da competição, a gente tem os vídeos lá, é uma pessoa específica, né? Um team manager que vai na competição só para tirar o vídeo. Ele não faz a análise como vocês fazem aí no Brasil, ele só tira o vídeo. Aí a gente vai, os técnicos vão lá, senta e bate papo e faz o vídeo review com os atletas. Então, cada pessoa tem uma boa ideia do que eles estão trabalhando, né? Acho que isso é muito importante. E no final das contas, o pessoal do grupo profissional, vamos dizer assim, eles também adoram continuar treinando com o pessoal do time, né? Então, a gente faz uma mesclagem, sempre que possível a gente faz uma coisa junto, mas voltando sempre como um trabalho mais individual específico. Você mencionou, então, a sua experiência na parte da seleção americana, né? Fala um pouquinho disso, um feito aí realmente muito especial, né? Um técnico brasileiro chegando na seleção principal americana, então conta pra gente como é que é essa experiência. Sem dúvida, engraçado, né? Inclusive eu tô sentando aqui conversando com vocês aqui na minha casa e tem uma cadeira aqui, que é a cadeira da Olympic Trials 2016. E uma coisa interessante que os Estados Unidos faz, quando você coloca um atleta no time olímpico, essas cadeiras que ficam todas lá, as cadeiras que os cronometristas ali, né? As cadeiras são enviadas para os técnicos que colocaram os atletas na Olimpíada. Então, eu tenho uma cadeira que eu nem sento nela, está aqui na parede, mas como uma demonstração aqui do que é para a cadeira mesmo. Mas colocar um atleta na seleção americana, sem dúvida foi um marco para a gente, especialmente considerando a história do nosso programa, né? Que não existia. De mudar essa cultura, de montar a estrutura de ter um atleta que acreditasse, né, que pudesse chegar lá, apesar de a gente não ter a estrutura inicial, né, então, sendo a primeira vez, 2015, né, na verdade foi a seletiva de 2014, a Kelsey estava melhorando, estava vindo bem, tinha sido finalista do NCAA aquele ano, ela tinha melhorado muito, né, a história dela é interessante, porque quando a gente começou a recrutar ela, o melhor de sem borboleta de jardas dela era 54,5. E aí, antes dela chegar aqui, ela teve uma competição um pouquinho antes de vir para Louisville, que ela fez 53,8. E aí, no primeiro ano com a gente aqui, ela fez 51,5. Foi uma melhora absurda, né? E aí, continuou, e o mais interessante, continuou melhorando, né? Chegando até fazer 49,4, que foi o recorde americano dela, ainda continua como recorde americano. E engraçado que uma vez que a gente foi para aquela seletiva em 2014, infelizmente, algumas semanas antes, ela foi diagnosticada com mononucleose. E ficou fora da água quase 2 semanas, e a gente foi na competição, e eu lembro que a primeira prova dela foi o 100 livre, que ela estava se afogando. E aí, a gente mudou algumas coisas, mudou um pouquinho a tática da prova, em vez de tentar passar, ela geralmente tinha velocidade, né, a gente mudou um pouquinho de, vamos passar fraco e tentar voltar, vai ser a única oportunidade aqui. E deu sorte ali que ela acabou ficando, se eu não me engano, em quinto, no sem borboleta, naquela competição, quinta ou sexta, e aí, mas foi o suficiente para entrar no time pan-americano, porque geralmente, os Estados Unidos, a seletiva era mais ou menos assim, os 2 primeiros iam fazer o time A, que ia para o Mundial, os outros 2, terceiro e o quarto ali, iam para a Universidade. E, na verdade, o Pan-Americano, de uma certa forma, eles estavam colocando como time C naquela época. E aí, a Kelsey ficou ali quinta e sexta, não me lembro muito bem, mas foi o suficiente para ser convocado. Quando ela entrou no time, claro que aí foi chamado oficialmente, né? Não foi no momento ali, foi um pouco depois. E aí, eu me lembro muito bem, quando eu recebi ligação do Frank Bush, que na época era o diretor técnico da natação americana, e ele meio que desconversou assim, ele falou, mas o que você vai estar fazendo no Pan-Americano? Eu falei, poxa, que pergunta é essa, né? Eu falei, não sei ainda, né? Ele falou, ainda bem, porque você pode deixar a sua programação livre aí, que você vai vir com a gente pro Pan-Americano. Eu falei, cara, você aceita? Eu falei, antes eu falo, não, ele falou, conversa com sua esposa, vê se vai dar certo. Eu falei, que é isso, Frank? Não tem isso, cara. Minha esposa já vai estar pulando comigo aqui, vamos lá, pode contar comigo. Né? E foi muito legal, né? E começando com isso, e o que foi interessante, tem muita história aqui, você me desculpa, viu? Mas um side note do Pan-Americano, né? A minha primeira competição oficial, né? Pelos Estados Unidos, né? Estamos lá numa batalha, claro.
e foi a competição que o João, né, ganhou aquela prova, passou atrás, veio pegando todo mundo ali no final e foi um momento complicado em relação a isso, porque, claro, todo mundo sabia que eu trabalhava com o João, tinha outros atletas que estavam lá, né? Tem outros técnicos também que estavam na mesma situação, mas quando você está lá representando o time USA, é time USA, né? Então, inclusive, até teve uma conversa, não, você tem que cuidar com isso aí, não queremos você ficar falando muito com o João no meio da competição, né? Porque, e foi difícil, né? Porque a gente tem um relacionamento muito forte, muito aberto, assim, de poder trabalhar ali na reta final. Então, ficou meio assim, né? Inclusive, se eu não me engano, acho que era o Amendoim que estava trabalhando com ele, fez um grande trabalho, e a gente trocava ideia todo dia, o que foi aquela conversa, assim, meio que em off, assim, não, ele fez isso, ele fez 150, mantém tanto, sabe o que você acha e tal, trocando uma ideia assim, né? E aí, naquele momento, o João conseguiu ganhar aquela prova, e a câmera, se eu não me engano, até aqui nos Estados Unidos, inclusive, né, durante a transmissão aqui, a câmera veio para mim, não, esse aqui é o técnico dele aqui e tal, né? E eu tava ali, querendo uma estátua, né? Nem celebrei nada naquele momento, porque eu falei, não posso, né, cara? Porque os americanos tomaram o pau do João ali, e inclusive um dos americanos ali no bolo é um cara que tava no meu grupo, né? Então, tô cuidando do cara, não posso, né? Seria antiprofissional fazer um negócio desse naquele momento. Então foi difícil, mas depois a gente celebrou, depois dos bastidores lá. Mas essa oportunidade de fazer parte da seleção americana, sem dúvida, é uma coisa que eu já tinha oportunidade, trabalhei com Portugal, inclusive até fui para Londres, né, a Olimpíada de Londres com o time de Portugal, passei 2 semanas em Maior lá com Pedro Oliveira e o Carlos Almeida, 2 grandes atletas de Portugal, sensacionais, que ajudaram muito aqui a gente montar a programação, montar a estrutura, a cultura de Louisville, e uma coisa foram abrindo as portas. Então, graças a Deus, eu já tinha um pouco de experiência, né, de estar naquele meio, mas é diferente, sem dúvida, porque em relação a outras viagens que já tinha feito, até viajei com a Romênia, a Bielorrússia há um tempo atrás, né? Até um pouquinho com El Salvador. Aquelas competições a gente ia mais individualizado. No time americano todo dia a gente tem reunião, né? Todo dia uma reunião ali antes de começar a competição. Tem a uniforme, né? Tem tiros de guerra que a gente vai dar, tá tudo organizado, né? Então, é trabalho, né? Quando você vai numa competição dessa, você está 100% conectado, não tem muito tempo de ficar descansando, não tem momento nenhum. Eu preciso tirar uma férias quando volto nas competições, porque é intenso, né? Até, inclusive, recentemente aqui no Mundial de 2019, aqui em Guangzhou, foi duro, né? Foi uma batalha. Mas, especialmente porque não nadamos tão bem, né? 2017 em Budapeste foi sensacional. Então, mas faz parte do jogo, né? Muitas coisas que a gente vai aprendendo, eu acho que é uma coisa que tem muito a ver, para mim, em relação à diferença, né? A cultura inicial do que a gente tem no meu time em Louisville é muito parecido do que tem no time americano da seleção. Né? E a gente vai aprendendo coisas lá, trago para cá, aprendo coisas aqui, levo para lá, né? Então fica uma interação muito boa entre os dois lados, mas no final das contas acho que é uma das coisas que é natural aqui para a gente, essa ideia de time, né? E você tinha feito essa pergunta antes, eu me perdi um pouquinho ali em relação ao pessoal profissional, né? A gente fez uma decisão aqui um tempo atrás, eles não pagam para nadar, tá? Nada, eu não recebo nada deles, mas eles pagam todas as despesas de viagem, de competições, né? E faz parte do processo. Alguns deles têm patrocinadores, sem dúvida, mas a maioria não tem, né? Então, é um investimento, continua sendo um investimento próprio de cada pessoa. Não, muito legal essas informações, e assim, é emocionante perceber a sua voz, a sua alegria falando, contando as vivências, as histórias, ter que se segurar lá com o João, que você mesmo já falou no começo, que é como se fosse um filho, né? E você ter que segurar a comemoração dele depois dele ter feito uma conquista excepcional ali, eu lembro da prova. Para você, assim, Arthur Albiero, como você se descreveria
como treinador? Que tipo de treinador você é? Né? Metódico, paciente, né? Especialmente a essa altura da minha carreira, perspectiva, né? De experiência, apreciativo, né? Não tem um momento, é uma coisa que eu sempre passo para os meus times todos os anos, e sempre que possível, né? Não tem nenhum momento para mim. Eu paro meu carro ali de manhã e eu ando uns 60 metros para chegar na porta ali atrás da piscina onde eu entro. E aquele ali é o meu gratitude walk, é o meu momento de apreciação, my prayer, né, no começo do dia ali. E quando eu entro na piscina, não tem um dia que eu entro na piscina, eu vejo a piscina e falo, graças a Deus, eu me sinto muito bem abençoado de ter essa oportunidade aqui. É um bom dia de começar o dia, sabe? Porque tem várias coisas que vão aparecendo aí, sem dúvida, né? Então, mas voltando à sua pergunta, né? Eu acho que eu sou técnico parceiro, né? Ao meu ver, o meu trabalho, o meu melhor trabalho foi feito dentro desse filtro aí, vamos dizer assim, nós estamos trabalhando juntos não é só palavra, não são só letrinhas aí, não, isso é realidade pra gente mesmo, e tem uma conexão muito forte com os atletas de respeito, de apreciação e de confiança, né, de trust, nós dizemos aqui, né? Não sei se respondeu a sua pergunta muito bom, mas... Não, respondeu, tanto que respondeu que já veio mais uma aqui, né? Por isso que é 1h30, né, essa conversa. A gente não calcula, a gente tem que fluir com naturalidade, mas mais uma pergunta aqui, ó, seguindo mais ou menos a mesma linha. O que você, com toda essa sua experiência e todas essas suas conquistas indiscutíveis, né, acha que um treinador de qualquer lugar, tá? Não precisa ser americano, brasileiro. O que um treinador precisa ter e fazer para conseguir ter o sucesso parecido com esse seu, um pouco menos, um pouco mais, né? Não sei. O que você acha que o treinador precisa ter? Acho que tem que ter... começa com tenacidade, né? Porque nada vai ser fácil, né? Começa com essa ideia, um espírito de luta e uma visão, ser um pouco visionário. Eu acho que isso é importantíssimo. É uma discussão que eu sempre tenho aqui com a minha esposa, né? Quando eu digo discussão, não em maneira negativa, mas bem positiva. Minha esposa foi atleta de alto nível, ela é técnica, ela é businesswoman, traz muita... uma perspectiva completamente diferente, né? Quando eu estou complicado lá no meu trabalho, lidando com os atletas, ela sempre dá uma voz de um pouco mais de experiência, vamos dizer assim, de confiança, vamos dizer assim, né? Acho que é importante ter essa visão, porque também tem outro lado, né? Eu sou pai de 3 filhos aqui e a realidade é que não é fácil, né? A programação que a gente tem, sai cedo, volta à tarde, fim de semana, verão, os últimos 4, 5 verões aí eu não paro em casa, né? Tem que ter uma pessoa por trás para apoiar muito isso, né? Então, ao meu ver, não teria como eu tido metade desse sucesso que a gente tem conseguido aí, sem ter o apoio da minha esposa por trás aí, cuidando dos meus filhos, né? Mantendo várias coisas. Então, tem que ter isso, tem que ter um suporte pessoal por trás, porque a realidade do jogo é que é uma profissão difícil, né? Vamos falar o que é uma profissão difícil, porque remuneração é complicada, nós sabemos disso. Nós geralmente que mexemos com natação, nós somos malucos, né, pelo esporte e as decisões que a gente toma em relação ao que é melhor para os atletas, muito mais do que a gente faz em relação ao que é melhor para nós mesmos, né? De ter esse comprometimento à missão, né? E manter essa missão. Acho que é muito importante você desenvolver essa visão, essa missão, o que você quer, e aí, se vira, vai trabalhar, né? Eu queria vir para os Estados Unidos e, como eu falei, muita gente me apoiou aí na época,
meus pais, sem dúvida, né? Meu pai mais do que minha mãe não gostava muito da ideia inicialmente, mas o Mircão e aí meus próprios amigos aí na época, o pessoal apoiou. E eu vim para cá sem bolsa, Danilo, eu vim como walk-on, porque eu estava determinada a vir, eu queria vir para um programa de primeira linha, acabei num dos melhores programas da Divisão 2, aprendi muito lá, mas as opções eu podia ter ido para outras universidades de baixo nível, vamos dizer assim, né, em termos de experiência, de currículo, né, e para mim não fez sentido nenhum. Inclusive meu pai foi muito forte com relação a isso, falou, não, para você ir em um lugar, pegar uma bolsa, mas vai ter uma situação que não é ideal, você fica aqui, então não vale a pena, né? Se a gente vai investir, vamos investir na sua educação. E foi o que a gente fez. Então, eu venho desse berço, assim, que meu pai me apoiou muito inicialmente, até hoje, né? É o meu fã número 1 aí, meu pai e minha mãe, mas nunca foi questão de dinheiro, foi questão de vai procurar o que você quer fazer, né? Vai seguir sua carreira, sua paixão. E eu me sinto muito bem abençoado, como eu falei, que eu consigo, nessa altura da minha carreira aqui, 46, né? Eu tenho a oportunidade de fazer o que eu adoro fazer e ainda consigo ganhar um pouquinho para poder pagar minhas contas aqui, né? Mas eu tenho essa ideia, se eu precisar sair de natação, eu posso rodar uma companhia, entendeu? Porque é o que eu rodo aqui, eu tenho 70 e tantas pessoas que fazem parte do meu, né, comando não é a palavra certa, do meu grupo, né, que nós somos parceiros juntos aqui, e se eu precisar sair daqui e me virar, eu sei como rodar uma companhia, né, e sei como lidar com pessoas e motivar as pessoas, montar as metas e vamos ter sucesso. Então, quanto a isso, a natação abriu muitas portas para mim, pessoalmente, né? Mas, como eu falei, me sinto muito honrado, né, de fazer o que eu gosto e ter conseguido aí umas coisas que eu sei que tem muitos técnicos aí que trabalham tão duro, se não for até mais em certas alturas, que não conseguiram alcançar algum desses objetivos aí que a gente já conseguiu. Então, eu me sinto muito, como eu falei, abençoado, mas mais fome, né, de conseguir várias coisas. Uma vez que você consegue chegar ali, você chegou à Olimpíada, né, alguém me perguntou recentemente, qual a sua motivação agora, né, a essa altura da sua carreira, com tantas coisas que você já conseguiu, né, ter alcançado. Claro que nosso objetivo para 2020 era medalha olímpica, né, não tem como brincar isso aí, essa é a realidade. Se vamos chegar lá ou não, tem milhões de coisas que tem que acontecer, mas é o objetivo. Quando eu acordo de manhã, o meu primeiro pensamento é o que eu posso fazer hoje para ajudar Kelsey, o Zeca, Mallory, quem lá que for, né, que está no grupo aí, que eu posso ajudar para a gente conseguir essa medalha olímpica individual, né? Tivemos medalha mundial, revezamento, legal, não tiro nada disso não. Mas essa medalha está no pódio ali e quem sabe, eu vi o hino americano naquele momento, né? Então, é o tipo da coisa que faz parte da cultura aqui e é uma coisa que me deixa, a gente diz aqui, humble and hungry, né? Então, humilde, mas com muita fome. Sensacional, né? E é como eu já tinha até comentado, a vibração na sua voz entona toda essa sua gratidão e o amor pelo que você faz, né? Eu também sinto isso, eu como treinador, eu tenho essa gratidão por trabalhar com o que eu gosto. Eu falo que eu não trabalho, né? Eu consigo ganhar dinheiro para pagar as minhas contas, fazendo uma coisa que se eu não precisasse de dinheiro, acho que eu faria de graça. Exatamente. É muito legal. Mas assim, ó, eu vou te enrolando aí numas perguntas aí. Olha só, você dá treino para seus filhos, certo? Como que é essa relação? O Nico, o mais velho, né, primeiro filho, ele era um nível de natação um pouco diferente, é um garoto que ele foi bom nadador até uns 12 anos, ele saiu da natação, teve vários problemas de saúde, a história dele é um pouco diferente, acabou voltando para a natação ali um pouquinho antes do período universitário, e aí
veio para a universidade, ele foi walk-on, não tinha bolsa nenhuma e batalhou, e ele nunca fez o time da conferência, inclusive, né? Mas, engraçado, você fala com ele, a gratitude que ele tem de ter fazido parte do programa, ter feito parte daquele momento, dessa cultura, de transformar essa cultura, é uma coisa que ele carrega com ele hoje em dia na parte profissional dele, né? Ele se formou em marketing e entrepreneurship. Entrepreneurship é uma major especificamente para quem quer montar o seu próprio negócio, né? E ele adorou a experiência dele aqui. O do meio é aquela história que você sempre ouve, não, o filho do meio, né? É o filho do meio, é esse aí. Então, a gente batalha um pouco mais, personalidades de vez em quando a gente se bate de frente um pouquinho, somos muito parecidos, provavelmente por isso que a gente bate cabeça, mas inicialmente foi um ajuste para ele, né? Eu já estava como técnico há muito tempo, foi para ele de vir e tentar aprender aquela linha quando é você meu pai e quando é você meu técnico, né? Inclusive, uma das primeiras vezes aí, se eu não me engano, que ele ganhou a conferência do Zenz Borboleta e ele olhou o vídeo depois, ele falou, depois da prova você nem vibrou. Falei, cara, eu não me lembro, cara. Falei, que você tá... Ele falou, não, vou te mostrar o vídeo. Me fez assistir o vídeo e eu me lembro daquele momento. O que aconteceu foi que ele ganhou a prova, foi sensacional, foi meio que surpresa. E o outro cara do nosso time, que estava ali no bolo, inclusive foi o Zach Harding. Não nadou muito bem, a gente ficou em quarto ou quinto, e eu, como técnico, a gente faz, infelizmente, acho que é uma falta que a gente tem aqui, é que a minha primeira resposta foi, caramba, por que o Zach não nadou bem, né? Não foi que, puta, o Nicolas nadou pra caramba, não, foi, caramba, o que faltou pro Zach aqui, né? E é uma coisa interessante, então eu aprendi também disso aí, e eu sei que para ele, a gente sempre tem essa conversa, filho, vem no meu escritório, vamos tomar café da manhã junto, é uma coisa que a gente faz há 2 semanas, a gente vai sair, vamos tomar um café da manhã depois do treino, aí a gente pode conversar em aberto e tal, né? E ele, hoje em dia, virou um cara que é crucial para o nosso time, né? Os revezamentos, é um cara que tem uma versatilidade muito grande. 50 borboleta, 200 livres, 200 borboleta, né? 100 costas, 200 costas. Ele pode fazer muita coisa para o time. Então, é um cara que se ele não fosse meu filho, é um cara que provavelmente poderia até ter mais reconhecimento, honestamente, né? Porque é difícil, né? E eu sempre falava isso pro meu filho mais velho, cara, o único jeito pra mim te colocar no revezamento, empatado ali, você e outro cara, quarto e quinto, brigando pelo lugar no reverso, nunca vai dar certo. Você vai estar no reverso, você tem que estar em seu terceiro tempo, não o quarto ou quinto, por favor, né? E uma coisa que a gente vai aprendendo, e vai ser interessante, porque a minha filha vai começar agora em agosto, e a personalidade dela é completamente diferente. O do meio, o Nicolas, ele adora trabalhar, ele gosta de treinar, ele precisa de doses pequenas, às vezes, de uma ideia grande, né? E para ela vai ser um pouco diferente, porque ela também, meus filhos, né? Minha esposa foi técnica deles quando eles eram menores, eles sempre nadaram no clube da mãe, né? Então eles vêm dessa fase, especialmente os 2 mais novos aí, têm ido relativamente bem, né? Tiver um pouco de destaque aí como age group, então o Nicolas chegou até fez o time americano, né, Mundial Júnior de 2017, que foi em Indianápolis. O fato dele ter entrado nesse time foi também orgulho, né, como pai aqui. Nós sabemos, natação americana é difícil, né, o depth, né, tem muita gente boa, o que fica complicado, né, então qualquer coisa que você consegue alcançar aqui não acontece, né? É um trabalho e consistência também acho que é muito importante. Então, mas eu adoro, cara, porque assim, se meus filhos estivessem jogando futebol, voleibol, basquete, eu nunca ia ver nada, né? Eu ia perder todos os jogos, cara, porque geralmente quando o pessoal que joga outros esportes, as competições são no mesmo tempo da natação. Então a gente está aqui, estou viajando para cá e para lá, eu ia ser um pai ausente. Ainda bem que eles estão na natação, pelo menos eu estou por lá, né? E eu também, para nossa família aqui, nós somos a família de natação geral. Minha esposa, a gente abriu um ano e meio atrás aqui, abrimos uma escolinha de natação. Estamos ainda construindo
tentando chegar lá e, infelizmente, com essa virada agora de coronavírus, tá tudo parado. Mas a gente vai chegar lá, sim, tá tudo certo. Legal. Sensacional. Eu ia até avisar os nossos ouvintes, né, que o Nicolas, o seu filho do meio, ele fez recentemente o 4º melhor tempo da história do 200 jardas borboleta, né, no 1:38.65. Então tinha aí essa expectativa que você até mesmo falou para o NCAA e foi para o Mundial Júnior, né, como você falou, então realmente um grande atleta. A minha última pergunta aqui, depois o Danilo continua, você mesmo falou, né, é uma casa de nadador, né, a sua esposa também. O que vocês gostam além de natação, né? Como é que é o estilo de vida americano aí, tirando a parte da natação? É engraçado, né? Porque se não fosse por essa temporada agora de coronavírus, eu acho que a gente não ia estar em casa, né? Eu, geralmente, essa época, abril, ano olímpico, ia ser uma correria. E eu aprendi isso em 2014, eu comentei, 15 mais ou menos, comentei para minha esposa, né? Esse ano agora, 15, 16, nem conta comigo, né? Você quer visitar os seus pais, vai. Se eu puder ir, eu vou, mas não espera por minha programação, porque não vai dar. E como eu falei antes, minha esposa apoia muito, né? Então, e não, pra gente, a gente tenta não falar de natação, né? Mas é impressionante, invariavelmente o tópico aparece. Porque é uma parte tão grande nas nossas vidas, né, do que a gente faz, especialmente o Nicolas estando no time, o Stefan, mais velho, já esteve no time, né, então ele fala ele tem a experiência, e tem a mais nova que vai ainda para o time universitário. Então são 3 fases distintas, né, na mesa de jantar. E aí tem o outro lado, que é a minha esposa, que foi a técnica deles, de age group, né, então... provavelmente, se você falar com eles, com meus filhos, eles vão falar que é provavelmente difícil, porque, né, é difícil morar com o seu técnico, né? Porque às vezes aparece alguma coisa assim, né? A gente tem uma conversa, ou então eu chamo atenção, dou uma bronca, alguma coisa, como o pai, né? Aí aparece sempre esse comentário: por que você está sendo técnico agora, né? You always coaching me, né? Um comentário assim. Não, mas ser técnico e ser pai, às vezes é parecido, né? Então... a gente tenta ajudar, educar, equipar, né? Então, acho que a gente tem que ter uma ideia, a gente tem que tomar uma decisão específica. Não, hoje não vamos conversar de natação, né? Impressionante, né? Mas não é tabu, não, sabe? Outro dia, agora que está, né, nessa época, que agora estavam mostrando aí os melhores momentos da Olimpíada de 2016, assistimos juntos, vibramos juntos, né? Torcemos, será que vai dar? Será que vai buscar? Né? Então, é engraçado, né? A gente gosta das mesmas coisas, tem muito disso aqui. Então, mas a gente adora ficar em casa, né? Nós somos caseiros, talvez pelo fato que a gente está sempre correndo, e agora nós temos uma dose tremenda de ficar em casa, né? Então, tem sido interessante, tem sido positivo, né? Tem sido bem positivo. Interessantemente dizer isso, que não... a gente perder esse pensamento inicial, que nós perdemos tudo, né, que a gente estava trabalhando. O meu filho mais velho, o Stefan, ia se casar em abril, foi adiado no momento, né, tudo que o Nicolas perdeu aí em termos de atleta, e a Gabriela, o último ano de high school, né, tem baile, formatura, é uma festa, aquela festa de último ano, né, de preparação para a universidade. Ela está aqui em casa, ela disse que está presa aqui, stuck with the parents, né, fez em casa com os pais e os irmãos, então, mas a gente se dá muito bem, eu acho que é o mais importante, a gente tem um relacionamento muito bom, muito aberto, e uma coisa para mim que eu sempre vi, sabe, e não falo isso porque a gente abusa de jeito nenhum, mas ao meu ver, a gente fez uma decisão. Quando eu voltei, em 2008, eu fui para Beijing. Quando eu voltei de Beijing, eu falei para minha esposa, eu falei, de qualquer forma, nós temos que ir para Londres, como a família toda, vamos viajar juntos. E eu acabei tendo a sorte de estar viajando com Portugal, mas a gente alugou uma casa em Londres, minha esposa foi com os 3 pequenos na época, e tínhamos vários ingressos de última hora, se viraram. Eu achei que era muito importante para meus filhos fazerem parte da experiência olímpica. E Londres foi sensacional para esse início, né, de poder viajar e se locomover por lá. E aí, claro, assim que voltamos de Londres, nós vamos para o Rio, né? Vamos, então fomos para o Rio.
experiência sensacional, né? Eu passei o meu tempo lá na Vila Olímpica e eles, né, inclusive, alugamos lá um lugar legal, o pai do João lá ajudou e eles se viraram, entendeu? Então, meus filhos adoram. E, claro, para 2020, o nosso plano estava marcado, tinha vários ingressos de vários esportes aí que consegui arrumar. A gente ia viajar como família de novo para Tóquio. Então, virou nossa tradição familiar e é uma coisa que praticamente eu passo 3 anos guardando minhas moedinhas aqui para a gente poder ir participar do momento desse, que eu acho que é muito importante para a gente como família. Poxa, que legal. Gostei dessa tradição, vou adotar aí na minha vida, em que eu fui também para o Rio, fui para o Mundial de Barcelona e para o Mundial de Budapeste também como hobby, porque amo natação, mas acho que ir com a família deve ser algo sem palavras, né? Então, muito legal essa ideia. Arthur, queria te agradecer muito por ter... Tem certa história, desculpa te interromper, Fonseca, mas tem certas histórias que aconteceram em Londres em 2012, que até hoje são histórias reais, verídicas, que eu vejo meus filhos o valor dessa experiência para eles, né? Experiências no Rio, de pegar um trem, um dia que a gente foi no track and field, lá no atletismo, tivemos que pegar um trem, foi uma luta, o trem lotado. Essa história aparece, vira e mexe, a história aparece e se diverte, que foi momentos únicos da nossa vida juntos, né? Então, foi uma das coisas que a natação conseguiu, acho que promover pra gente aí. Você desculpa te interromper, mas é importante, porque nossa família não é tradicional, né? Dificilmente eu estou em casa para jantar com os meus filhos, todo mundo junto, num dia de semana. Isso não acontece, não é nossa realidade, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente tenta acertar de outras maneiras aí. Então, só para deixar aí a recomendação, vamos dizer assim. Perfeito, sem problema. Muito legal. Queria só agora agradecer mesmo por ter conversado com a gente, falado tanta história. Dá para sentir na voz mesmo o seu amor pela natação, que é realmente inspirador. Então... Obrigada. Quero agradecer a oportunidade aqui, né? Vou te falar, assim, que eu tô aqui extasiado, enlouquecido com as suas histórias, assim, porque assim como você também amo natação, vivo natação pra caramba, e, puta, eu tô louco aqui, né? Só que a gente já tá, inclusive, batemos mais um recorde aqui, né, juntos. É o nosso podcast mais longo. Desculpa. É o nosso podcast mais longo até agora, mas, cara... eu tô forçando para terminar isso aqui, porque eu ficaria mais 2 horas falando com você aqui, porque tá maravilhoso, tá legal demais, mas obrigado mesmo, um prazer enorme. Agora eu queria que você deixasse um recado pra galera aqui do Brasil, né, do que você acha que é legal a galera saber e escutar de você. Eu acho que foi o que eu falei um pouquinho antes, né? Eu acho que a natação é um esporte único, né? Eu trabalho aqui num departamento atlético de altíssimo nível e eu posso dizer que eu tenho grande amizade com todos os técnicos de outras modalidades. A realidade da natação é diferente. O que a gente faz, o trabalho que é necessário, né? A consistência que é necessário para atingir um certo nível no nosso esporte é diferente, é bem diferente dos outros. E eu acho que nós somos todos aqui meio malucos aqui, né? Eu fecho com essa historinha aqui. Uma vez eu lembro, eu estava na janela assim, na minha casa anterior, e eu vi um cachorro correndo atrás de um coelho. E é engraçado, você pode assistir por muito tempo, que é uma correria e o coelho consegue fazer umas curvas tão rápidas e o cachorro não conseguia pegar. Mas o cachorro não parava, continuava, eles ficavam correndo e eu fiquei assistindo ali por um tempo. E depois, eventualmente, eu fiz essa analogia. E quem somos nós, natação, técnicos, atletas desse esporte? Nós somos aquele cachorro que está correndo atrás desse coelho. Porém, a maioria do mundo que não está nesse esquema não consegue ver o coelho, né? Então, nós somos aquele cachorro maluco. Na verdade, então, o que se passa? Passa a ser um cachorro maluco. Mas nós não somos malucos, nós estamos correndo atrás desse coelho, que eu vejo o meu coelho. Eu sei, eu ia falar o son of a bitch, né? Eu sei, eu conheço esse coelho, eu corri atrás. Um dia desses eu vou pegar esse coelho, mas eu continuo correndo atrás dele. E ainda bem que a minha esposa consegue ver o meu coelho de vez em quando.
mas a realidade é que é o meu coelho, né? Então é importante que cada pessoa, acho que busque o seu próprio objetivo, o seu próprio coelho, se você me deixar eu colocar essa analogia por aí. Legal, Show, fantástico. muito legal. Né? Muito obrigado mesmo.